E poder rir das falhas, dos bicos fora do comum, também é ter bom ânimo, né? Muito bem. Então, como está ali no nosso slide, em João, capítulo 16, versículo 33, ele nos conta que Jesus teria consolado os apóstolos, dizendo justamente: tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, Jesus pede que recorremos a ele para termos paz e nos lembra que ele mesmo venceu o mundo de aflições quando ele esteve aqui, tendo bom ânimo. E não querendo nos igualar ainda a Jesus hoje, né? Mas que, enfim, como ele é o nosso modelo e guia, que nós possamos então nos inspirar e nos esforçar para seguirmos os seus ensinamentos. Mas como, né? A gente se pergunta, como então podemos ter bom ânimo diante tantas aflições que temos? E para compreendermos isso, nós precisamos primeiramente entender um pouco mais sobre as nossas dores. A dor que nós recebemos na vida, tanto a dor física quanto a dor psíquica e moral, ela é um sinal de que nós estamos, de alguma maneira, desviados da lei maior de amor. Portanto, essa dor nos serve não como castigo, jamais como castigo, mas como alerta. E um dos fundamentos do Espiritismo sobre a dor é que, conforme o espírito evolui, ele vai se distanciando dela, justamente porque vai se aproximando cada vez mais do amor, desenvolvendo virtudes. No livro O Céu e o Inferno, a primeira parte sobre o purgatório, nós aprendemos justamente o seguinte: aquele que sofre nesta vida deve então dar-se conta de que isso acontece porque ele não se depurou suficientemente em sua existência, o que é, a um só tempo, justo e lógico. Sendo o sofrimento inerente à imperfeição, que todos nós somos imperfeitos, sofre-se enquanto não estejamos curados. Assim é que, enquanto for o homem orgulhoso, sofrerá as consequências do orgulho. Enquanto for egoísta, sofrerá as consequências do egoísmo. Esse mecanismo faz parte da prerrogativa da justiça de Deus. E acrescenta ainda no céu e inferno: podendo todo homem libertar-se das imperfeições por sua vontade, pode igualmente anular os males consecutivos e assegurar a futura felicidade. Meus irmãos, se não fosse a dor, todos nós que agimos equivocadamente, isso não é exclusividade de ninguém, todos nós agimos equivocadamente, e tudo bem, nós jamais retificaríamos os nossos erros, e o mal, então, em nós se perpetuaria. E assim, então, norteados pela justiça divina, nós somos freados no mal proceder pela consequente dor, doença ou impedimento, tanto físico quanto moral. E livrar-se da dor também é um ato intrínseco em todos nós, seres viventes. E é por essa razão, então, que nós buscamos a felicidade. Todos nós buscamos ser felizes, né? Porém, ainda no nosso nível evolutivo, essa felicidade ela é pequena. Nós temos momentos felizes. Ainda não é deste mundo a felicidade plena, pois nós somos ainda falhos, não somos plenamente desenvolvidos.
É responsabilidade de cada um de nós, no entanto, cumprirmos com a lei de amor, seguirmos a nossa essência, para adquirirmos, consequentemente, a felicidade relativa que nós já podemos colher, sim. Também em O Céu e o Inferno, nos é dito que Deus, pois, não cria seres privilegiados, mas fez da felicidade a consequência do trabalho e não do favoritismo, para que cada um tivesse o seu mérito. E ainda estamos longe da condição plena, mas chegaremos lá um dia, porque todos nós, filhos do Criador, somos destinados a aprender a nos amarmos e sermos felizes. Somos também instruídos no Evangelho segundo o Espiritismo que, se Deus tivesse liberado o homem do trabalho físico, os seus membros ficariam atrofiados. Se ele tivesse liberado do trabalho intelectual, o espírito teria permanecido na infância, no estado de instinto animal. Eis porque ele fez do trabalho uma necessidade, dizendo: busquem e vocês encontrarão. Trabalhem e vocês produzirão. Assim, serão filhos das próprias obras e terão o mérito da sua realização. E de forma parecida, nós vemos no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, de Leon Denis, quando ele fala nas potências da alma. Ele nos diz: as causas da felicidade não se acham em lugares determinados no espaço. Estão em nós, nas profundezas misteriosas da alma, o que é confirmado por todas as grandes doutrinas, quando elas afirmam que o reino dos céus está dentro de vós. E para florescer este reino em nós, é que nós temos um potencial. Potencial esse que Deus nos deu através da inteligência. E por isso preciso estudarmos para compreendermos os mecanismos da vida, dessa vida, e podermos fazer melhor. Escolhermos, então, caminhos mais leves, mais suaves. Portanto, nós precisamos começar a buscar um mínimo de realização no amor, no equilíbrio entre trabalho físico, intelectual e espiritual. Buscarmos equilíbrio nos nossos sentimentos, que se traduzem no bom funcionamento dos nossos centros de forças, como representado nessa figura, pois que são os centros de força em bom funcionamento que nos mantêm em movimento na vida, nos dando energia boa para nós realizarmos o nosso viver e para podermos enfrentar toda e qualquer adversidade nesta vida. No passe que todos nós tomamos, são esses centros que são trabalhados para nos equilibrar, mas é preciso sabermos manter esse equilíbrio, bem energizados depois. Senão vamos viver tomando passe a vida toda sem nos autorregular, certo? Todos nós temos dificuldades, não é por sermos espíritas que nós estamos livres de dores, mas nós obtemos, através do espiritismo, orientações e condições de superação das nossas dificuldades. Todos nós temos a faculdade do pensamento, que é algo criador.
algo que produz uma consequência em nós. E de acordo, então, com o nosso pensar, e principalmente com o nosso sentir, nós vamos criando e plasmando as nossas realidades. As consequências produzidas por nossos sentimentos e ações geram, assim, saúde ou doença, felicidade ou desânimo. Por quê? Porque a ciência já nos mostra também esse mecanismo, quando ela afirma que dopamina e serotonina, por exemplo, jorram pelas conexões sinápticas do nosso cérebro quando nós produzimos um sentimento positivo ou um ato de bem. Como é que diz o jargão popular? Fazer o bem faz bem, né? Literalmente faz bem. E aí, essas substâncias que produzimos têm duas consequências em nosso funcionamento. A primeira, de nos dar a sensação de bem-estar, e a segunda, de ligar todos os centros de aprendizado em nosso cérebro, permitindo com que nós nos adaptemos ao mundo conforme ele está se apresentando a nós em cada momento. Então, olhem que importante isso. Lembrando ainda que a forma como o mundo se apresenta a cada um de nós é muito particular. Por quê? Porque temos dores e lutas diferentes a serem abraçadas, a serem apreendidas por nós, derivadas da lei de ação e reação. Nós, espíritos que somos, hoje nesses corpos, possuímos um cérebro e damos a ele mais qualidade quando nós nos sentimos bem, quando agimos positivamente, ou menos qualidade, gerando assim doenças, depressão e outros transtornos, quando nós nos sentimos negativamente. Tá? Mais especificamente, quando nós agimos na contramão do amor, das virtudes que nós devemos desenvolver. Damos a qualidade ao cérebro, porque o cérebro tem plasticidade e obedece ao comando do espírito pensante. Importante também realçar que todos nós somos influenciados por espíritos desencarnados a todo momento. Não é exceção ou privilégio de ninguém, somos influenciados todos, tá? E daí o teor dessa influência vai também depender de como nós estamos vibrando. Porque sentir é vibrar, vibrar é sintonizar. Por isso é tão importante prestarmos atenção aos nossos sentimentos, o que vem do coração, tá? Por serem eles todos consequentes. Não sei se vocês conhecem, isto é a escala de consciência de Hawkins, vem da ciência materialista, tá? Mas ela nos mostra que cada sentimento ou emoção tem uma vibração específica, uma frequência específica. Se então são os nossos sentimentos que fazem sintonia, preciso é termos consciência desta escala. Por exemplo, não adianta só se propor a ter um pensamento positivo na vida
se o que eu estou sentindo no fundo do meu coração é medo, culpa, vergonha, tristeza, raiva, orgulho e por aí vai. Focar no positivo, lógico, é essencial, mas praticar e cultivar os sentimentos mais elevados e esperançosos é o que efetivamente produz a boa química em nosso cérebro, a química da felicidade, consequentemente, a sensação prazerosa e ainda por cima duradoura. Porque nós podemos também sentir prazer com coisas materiais, mas esse prazer é efêmero, passa e não dura de verdade. Precisaremos sempre mais e mais. E o que seriam, então, os sentimentos e atos bons, por exemplo? Eu queria realçar que não são só as grandes tarefas em prol ao bem-estar dos outros, ou aquilo que nós costumamos chamar de fazer a caridade, que valem, embora essas ações tenham todo o seu valor quando feitas de coração de fato, de sentimento altruísta, por exemplo. Fazer a caridade é também tudo aquilo que nós realizamos com amor em todas as suas formas. É tudo aquilo que se realiza nas pequenas coisas, nas pequenas atitudes do dia a dia, no convívio com os outros. Também não é imprescindível que nós façamos muita coisa, mas que nós façamos, cada um, o que for possível a nós mesmos, no nível evolutivo em que nós nos encontramos no momento. Nós somos seres diferentes uns dos outros. Nós não temos todos a mesma idade espiritual. E assim nós não devemos ficar nos comparando uns com os outros. Porque nós confundimos muitas vezes as ações que realizamos em nome da caridade, em nome do bem, quando elas vêm de um sentimento que cobra reconhecimento, por exemplo. Ou nas circunstâncias em que a nossa boa ação é mais uma consequência de algo exercido pelo sentimento de culpa gerado em nós quando nós não fizemos algo, né? Porque afinal nós ouvimos a toda hora que fora da caridade não há salvação. Sim, mas vamos com calma, cada um ao seu passo. Pois vejam lá de novo que a culpa ela é uma frequência bastante baixa. Ou seja, preciso realizar com amor mesmo, e não por imposição ou porque nós ouvimos esse refrão a toda hora. Às vezes nós estamos nesta encarnação vencendo outros tantos perrengues e chegaremos à caridade mais à frente, mais tarde e aos poucos. Então pensemos nisso. Caridade é também, por exemplo, poder conversar respeitosamente com um cônjuge, com um filho, com um colega de trabalho ou até um estranho, de maneira indulgente, afetuosa, sem orgulho ou desprezo, que são vibrações baixas. É poder conversarmos de uma posição de imparcialidade, examinando cada situação, com as suas reais nuances. Vejam lá, a neutralidade também é uma vibração boa. É sermos também honestos uns com os outros, compreensíveis
Compreensível é aceitar que cada um é um ser diferente, que já experimentou ou ainda não experimentou o suficiente da vida para ter consciência de agir com mais amorosidade, por exemplo. É poder perdoar uma ofensa, mesmo que nós nos sentimos injustiçados, pois que nós aprendemos também no Espiritismo que não há injustiçados, na verdade. Ou seja, é quando pensamos com a razão e usamos da compreensão, que também estão mais em cima. Por trás da maioria das agressões que nós recebemos da vida, existem ações nossas, do nosso próprio enredo do nosso passado, que produziram essas reações. Somos regidos pela lei de ação e reação. Nada está fora da lei de justiça, amor e caridade. E aí sim, com essa compreensão e daí a aceitação, que são a verdadeira resignação, podermos de fato perdoar os nossos agressores. E assim, diante das nossas vicissitudes, procurarmos compreender o que cada situação nos quer ensinar, nos quer mostrar. Compreendermos que o perdão que a gente oferece, ele é necessário e liberta a nós mesmos, pois nós estamos já espiando o nosso próprio passado. Depois disso, apreendido, ainda vamos ter que reparar esses equívocos. E aí é termos confiança na lei que faz justiça de todo o mal. Não cabe a nós fazermos justiça com as nossas próprias mãos. E isso tudo são formas de caridade. São variedades na realização do amor imprescindível para que nós nos sentimos felizes. Para nós conseguirmos ter bom ânimo, apesar das circunstâncias que a vida está nos apresentando, como recomendou Jesus. E aí, então, para finalizar, eu gostaria ainda de traçar um paralelo com a ciência comum e contar para vocês da experiência e do trabalho do psicólogo Sean Archer, formado na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Este psicólogo, ele desenvolveu um estudo sobre a felicidade relacionada ao sucesso e chegou a conclusões muito interessantes. Ele fez isso enquanto ele era conselheiro na própria universidade, depois dos 4 anos da sua formação acadêmica em psicologia. E a experiência de Sean, ele mesmo conta numa das exposições dele chamada Seja Feliz e Tenha Sucesso. Ali ele discorre sobre a relação de felicidade e sucesso no uso da psicologia positiva, se referindo a um estudo do porquê de algumas pessoas se destacarem acima da média em seus níveis de felicidade. Ele observou que a média das pessoas e a mídia eram, em sua maioria, negativas. Se noticia do assassinato, da corrupção, da doença, do desastre e por aí vai. E percebem como é que nós estamos vibrando quando nós noticiamos esse tipo de assunto? E à medida dessa falação e divulgação, é que poderíamos, então, ter uma noção da proporção do negativo versus positivo, em que a maioria das pessoas se foca no seu dia a dia. E ele buscou, então, entender como poderíamos fazer para levantar a média do pensamento das pessoas comuns ao nível das que se destacavam,
ou daquelas que, por exemplo, obtinham mais felicidade. Notou ele que não era necessariamente a realidade que moldava essas pessoas, mas as lentes que elas usavam para enxergar as coisas do seu mundo. Isso é que dava forma às suas realidades, o seu foco. Então, o pesquisador Sean pensou, e se conseguíssemos, então, mudar a lente, o foco com a qual as pessoas usavam para enxergar o seu mundo? Provavelmente chegaríamos a novos resultados. E ele trabalhou como conselheiro para os alunos da universidade e usou das experiências com os acadêmicos de Harvard em seu projeto que investigava a relação sucesso-felicidade. E ele conta o seguinte, que assim como ele, ao adentrar a Universidade de Harvard, ficou muito feliz, ele presumiu que todos os colegas que ingressavam nesta universidade também estariam tão felizes quanto ele, até pelo privilégio que era poder estudar ali, né? Não é para qualquer um. No entanto, ele começou a reparar que não importava o quão entusiasmados estavam por adentrar a Harvard, depois de algumas semanas, suas mentes estavam focadas não mais no privilégio de estar lá, nem tampouco na filosofia da escola, mas agora as mentes estavam focadas na competição, que era acirrada, na carga horária, que era bem grande, no estresse envolvido e nas queixas de toda sorte. E um dia aconteceu algo revelador. E Sean conta que o refeitório dessa universidade, olha só, é exuberante. E que um dia os seus colegas de infância fizeram-lhe uma visita e foram todos almoçar ali, nesse refeitório. E se abismaram também com a exuberância do local. Comentaram que mais parecia um refeitório retirado do filme de Harry Potter. Tão bacana era, né? A criança conhece lá Harry Potter. E pensando, então, nestas vantagens, estes seus amigos o questionaram, dizendo assim, ô Sean, por que tu perde o teu tempo estudando a felicidade dos alunos desse lugar, quando é praticamente impossível ser infeliz aqui, né? Tipo, não era permitido ser infeliz num lugar desses, pensaram. E aí Sean ponderou sobre esse questionamento que os seus amigos tinham lhe feito. Pensou que por trás dessa pergunta estava justamente a chave para entender a ciência da felicidade. Por quê? Porque o que aquela pergunta pressupunha era que, baseado em nosso mundo exterior, poderíamos predizer os nossos níveis de felicidade na vida. E, gente, quantos de nós não usamos exatamente esse parâmetro quando nós vamos julgar a vida dos outros, o que os outros têm, ou para julgarmos a nossa própria vida, aquilo que a gente não tem ainda. E nós já deveríamos saber que essa não é a receita da felicidade. Então, na realidade, diz Sean, se ele soubesse de tudo sobre o nosso mundo externo, ele só poderia predizer 10% dos nossos níveis de felicidade. Que 90% da nossa felicidade é baseada em como o nosso cérebro processa o mundo que vê. Então, ele pensou que se conseguisse mudar, então, o foco, mudaria também, consequentemente, essa relação felicidade. E daí, sim, a forma como afetamos a nossa realidade. E aí, então, nos últimos 3 anos do trabalho de pesquisa, ele viajou por 45 países no mundo
trabalhando em escolas e companhias à beira de crises econômicas. E ele reparou que a maioria seguia a seguinte forma: se eu trabalhar mais duramente, serei mais bem-sucedido, e se eu for mais bem-sucedido, então serei mais feliz. Ou seja, primeiro chegar ao sucesso para depois ser feliz. E o psicólogo lembra que é assim que praticamente nós criamos os nossos filhos, que nós gerenciamos os nossos negócios e que nós nos motivemos pessoalmente em geral. O problema, disse ele, é que essa fórmula está de trás para frente. Por quê? Porque cada vez que o nosso cérebro obtém sucesso, a gente simplesmente muda a meta, dando à mente outro objetivo a buscar. E se nós colocarmos a felicidade neste viés, a nossa mente nunca chega lá. Sempre queremos mais, sempre estaremos insatisfeitos. E embora a insatisfação possa ser uma coisa boa, natural, porque ela justamente nos proporciona a buscar a melhoria, como nós vamos ver, essa fórmula da felicidade não é assim. Porque com esse pensamento, nós achamos sempre que nós temos que ser bem-sucedidos e só então seremos felizes. Quando que o problema real é que o nosso cérebro funciona de modo inverso. Então, Sean concluiu que se conseguíssemos aumentar o nível de positividade no presente, ou seja, bom ânimo ante tudo que a vida me apresenta, a mente atingiria o sucesso consequentemente. Isso significa dizer que se a mente for positiva, ela alcança níveis significativamente melhores do que se ela for negativa ou indiferente ou ainda cheia de ansiedades. Com o foco positivo, a nossa inteligência aumenta, a nossa criatividade aumenta, a nossa energia geral aumenta e o nosso trabalho melhora. Isso soa semelhante com o que nós acabamos de discorrer? Então, agora a boa notícia. Ele diz que nós podemos aprender a pensar e vibrar mais positivamente. Amar é ser positivo, é vibrar com sentimentos mais elevados e, consequentemente, sermos mais felizes. E o estudo que o Sean fez levou ele a descobrir que há maneiras de treinar, então, os nossos cérebros a serem mais positivos. Por quê? No caso da pessoa negativa, ela está habituada a ser negativa. Todos temos hábitos, e para mudarmos, então, um mau hábito, preciso é adquirirmos, aos poucos, novos e bons hábitos. Concordam? Precisamos nos livrar dos velhos hábitos, desenvolvendo, assim, o reino de Deus em nós. E até que ele se torne modo natural de agirmos. Devemos refletir sobre como que os nossos sentimentos equivocados e negativos têm contribuído para a nossa infelicidade hoje. E começarmos a produzir as substâncias químicas boas para o nosso cérebro, que são essas ligações sinápticas de que falamos, e, consequentemente, produzirmos a boa influência espiritual também. Então, vamos à sugestão do Sean. Alguns de nós, já por ser mais positivo, vamos nos identificar com estas sugestões que ele apresenta. E já aqueles de nós que vemos o mundo com lentes negativos, então vão poder focar, treinar o seu foco.
E ele propõe, então, que durante 21 dias, não sei por que 21, mas enfim, talvez seja o período para criar um bom hábito. 21 dias que possamos reprogramar, então, o nosso pensamento, permitindo, assim, que o cérebro trabalhe de forma mais otimista e com mais sucesso. E o treino consiste desses 5 passos. O primeiro, proferir 3 gratidões. Devemos pensar em 3 coisinhas diferentes a cada dia, pelas quais nós podemos sim agradecer. Qual a ideia por trás disso? A de que, com o decorrer dos agradecimentos, o cérebro aprende a focar mais no que aconteceu de positivo do que de negativo ou indiferente de antes. O cérebro, ele vai elaborando um padrão de escanear o mundo por um filtro mais positivo. Pelo Espiritismo, nós sabemos que a gratidão é uma virtude a ser desenvolvida. Quantos de nós somos tão orgulhosos que nós não lembramos de agradecer por nada? Segundo passo, relatar por escrito um momento de felicidade. Nós devemos escrever num papel um momento de felicidade que tenhamos experimentado no dia. Com isso, permitimos que o cérebro o reviva através do ato de anotar. Terceiro passo, fazer exercícios. O exercício físico libera substâncias químicas boas no cérebro e mostra a ele que o nosso comportamento tem importância, sim. Quarto passo, meditar. A meditação que pode ser feita numa pequena pausa silenciosa e de respiração profunda, alivia-nos da vida multitarefada que normalmente nós levamos. O cérebro também aprende foco durante a meditação. E pelo Espiritismo ainda sabemos que da nossa necessidade de nos silenciarmos, nos colocando em sintonia com o Deus, o nosso mentor, para ouvir as respostas para a nossa caminhada. E o quinto passo, praticar atos aleatórios de gentileza. Nós devemos praticar um ato gentil por dia, ao menos. Mesmo que esse ato for simplesmente escrever uma coisa positiva ou tecer um elogio a alguém, até por meio das mídias virtuais, por que não? Mas que se fosse pessoalmente dado esse elogio, melhor ainda seria. E pelo Espiritismo nós temos também essa indicação de sermos gentis uns com os outros, sermos brandos, indulgentes, amorosos, fraternos, enfim. Muito bem, então, e se assim, unindo ciência materialista e ciência espírita, nós sempre vamos conseguir alinhar e reforçarmos conceitos e aprendermos melhor o que devemos fazer para termos bom ânimo e sermos felizes. Então, eu vou deixar aqui ainda essa sugestão, essa indicação de livro do Dr. Leonardo Machado, que é psiquiatra e espírita, intitulado Emoção Preventiva, Gratidão, que também fala desse mesmo princípio. E assim, então, que Jesus nos inspire na criação de bons hábitos positivos em favor do bem comum, em favor de sentimentos mais elevados, de fato, assegurando assim a nossa felicidade e podendo, mesmo diante das vicissitudes que a vida nos apresenta, termos bom ânimo. Obrigada pela atenção.